Estamos cercados por micróbios, vivemos entre micróbios, temos micróbios dentro do nosso organismo, temos 100 trilhões deles no intestino. No entanto, não estamos tão mal assim. Então, existe um acordo, de certa forma, que foi feito. Então, a questão é, quando os micróbios ultrapassam os limites? A ideia de ultrapassar essa barreira, e é aí que começa a ciência, no fundo. A comida ruim, entre aspas, para simplificar um pouco as coisas, é um elemento desestabilizador do microbiota intestinal. Ela traz elementos em excesso aos quais o ser humano nunca foi exposto até agora. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje falaremos sobre o mundo dos micróbios e sua relação com nossa saúde. Olá, Felipe Sansonetti. Olá, Christophe. Estou muito feliz por poder recebê-lo hoje. Então vamos poder abordar um assunto que não tratamos muito no canal, que é falar sobre micróbios, bactérias, ver um pouco o que está por trás do mundo dos seres vivos. Para quem não te conhece, pode se apresentar e contar um pouco sobre sua trajetória? Olá, sim, claro. Bom, muito brevemente, sou médico de formação. Me interessei muito cedo por... Eu era especializado em clínica médica, mas logo foquei em doenças infecciosas. Eu poderia até contar para você o porquê, mas realmente esse foi o meu campo e a minha paixão. Mas muito rapidamente, na medicina, percebi que tudo funcionava um pouco demais by the book, como dizem os anglo-saxões, e que faltava um pouco buscar o conhecimento por conta própria e não apenas pelo livro. E então, bem cedo na minha carreira científica e médica, no meio da residência, eu mudei de rumo para a pesquisa. Eu consegui entrar no Instituto Pasteur na época, não foi fácil. Foi Jacques Monod que me integrou porque ele viu que eu tinha um certo interesse assim para fazer ciência. E durante vários anos eu levei os dois, a medicina e a ciência, a medicina hospitalar e a ciência, que era realmente fascinante. Então era uma espécie de sensação de plenitude intelectual, mas em algum momento é preciso fazer escolhas. No início dos anos 2000, parei com a medicina e me dediquei só às atividades científicas do laboratório. Eu tinha um laboratório no Instituto Pasteur que começava a se destacar. Bem, com as reuniões no exterior, estava se tornando extremamente difícil ser razoável e sério em relação aos pacientes. Então, melhor eu focar só na ciência. Eu sempre permaneci, e ainda sou, muito apaixonado pela interface, na verdade, entre a medicina e a ciência. Então, o essencial da minha carreira, depois disso, foi realmente comandar um laboratório no Instituto Pasteur. Depois, a partir de 2007, fui eleito professor no Collège de France. E isso também foi um grande momento, porque foi um momento de compartilhamento, ou seja, de começar a compartilhar meus conhecimentos de verdade com o público do Collège de France. Também compartilhei com professores de outras disciplinas, inclusive literatura. Esse momento foi importante na minha evolução pessoal. Foi aí que comecei também a entender que era preciso explicar a própria disciplina e não apenas ficar com a cabeça baixa, pensando só no que vai fazer no dia seguinte, no experimento, no pós-doutorado ou no pedido de financiamento que vai escrever. Havia outras dimensões a serem exploradas e isso, principalmente através do ensino, ampliou um pouco o meu campo de visão e de me interessar, inclusive, por aspectos de interface entre as ciências biomédicas e a antropologia, por exemplo, ou a sociologia. E aí comecei a escrever, digamos, para o grande público, porque eu achava que realmente havia uma necessidade de mediação em áreas, às vezes, um pouco sensíveis. Comecei pelos imunizantes. Fiz muitos amigos e é isso. Esse foi um pouco do meu percurso. Certo. Então você disse que parou a medicina para fazer mais pesquisas. A diferença não é necessariamente clara para todo mundo. Essa é a diferença entre a profissão de pesquisador e a profissão de médico? Sim, é verdade. Essa é uma pergunta totalmente pertinente. Aliás, é possível fazer os dois, e isso é até fascinante. A medicina é, afinal, aplicar conhecimentos médicos aos cuidados. Ou seja, permitir que as pessoas melhorem ao identificar a origem do seu mal-estar, da sua doença e trazer uma solução para isso. Mas ao fazer isso, percebemos que nem sempre há uma solução e que, no fundo, rapidamente surge a ideia de ir além dessa barreira, e é aí que começa a ciência de fato.
É aí que começa a pesquisa, pelo menos a pesquisa científica, é identificar questões médicas para as quais ainda não existe uma solução, nenhuma solução realmente interessante para o paciente, e tentar fazer as coisas avançarem de modo a oferecer justamente soluções. No meu campo, por exemplo, as doenças infecciosas, a questão era, ou ainda é, aliás, que no fundo encontrar novos antibióticos é muito bom e é indispensável para tratar situações agudas, mas encontrar vacinas também é muito bom, porque isso permite evitar que a doença apareça ao invés de ter que tratá-la. O que é mais confortável para todo mundo e, além disso, é muito mais econômico. A economia da prevenção é algo que, aliás, não está tão enraizado assim na mente dos nossos concidadãos, mas é essencial. Então, não há realmente uma barreira, há muita porosidade entre, digamos, neste caso específico, a medicina e a pesquisa biomédica, mas chega um momento em que acabam sendo, de certa forma, duas profissões diferentes. E pode até ser um pouco esquizofrênico, quando a gente se encontra em um ambiente hospitalar, onde há toda a tensão, a dificuldade, incluindo problemas administrativos e outros, e então podemos tentar lidar com tudo isso. À tarde, mudar a cabeça e passar para os assuntos, para os problemas do laboratório, que também não são nada desprezíveis. Como você disse, ao fazer ciência, buscamos o que ainda não sabemos e precisamos descobrir. Entre tantas coisas a serem entendidas, você escolheu estudar bactérias e doenças infecciosas. Por que você fez essa escolha? Houve uma dimensão médica e uma dimensão científica, voltamos a isso, né? Um pouco as duas. Eu não gostaria de chamar isso de dualidade, porque para mim está certo, isso anda junto, mas a dimensão médica surgiu muito cedo na minha carreira hospitalar. Como externo e interno, fiquei muito impressionado com... Estamos falando de alguns anos atrás, comecei minha faculdade de medicina em 1968. Já existiam os transplantes de órgãos, em particular os transplantes renais. Fiquei muito impressionado pelos setores que visitei, pelo fato de que, no fundo, havia um trabalho enorme da equipe médica, de enfermagem, de todos os cirurgiões, de todos que estão envolvidos no evento, como um transplante de rim, por exemplo, sem esquecer o paciente. E que esse trabalho fabuloso podia ser destruído em poucas horas ou em poucos dias por uma infecção, porque o paciente estava imunodeprimido pelos tratamentos necessários para evitar a rejeição do transplante e se tornava muito sensível a infecções, onde pessoas que eram portadoras de um bacilo tuberculoso, por exemplo, desenvolviam uma tuberculose gravíssima. Então, isso me chocou e justamente esse desperdício, para ser um pouco vulgar, mas era realmente isso, né? Um trabalho formidável, uma esperança do paciente desperdiçada por isso, por uma infecção. Então foi realmente isso que me incentivou e também um certo conhecimento. Quem trabalha com doenças infecciosas também se interessa por doenças tropicais. E a percepção ou a compreensão da problemática da saúde, em particular das crianças, porque quando a gente trabalha com doenças infecciosas, cuida muito de crianças infectadas nos países do Sul. Então foi um pouco essa mistura que, de certa forma, me levou a escolher, em particular, o tipo de micro-organismo com o qual trabalhei. Agora, a decisão científica, acredito que não fui o único nesse caso. Foi o fato de me encontrar em uma época que foi a época do surgimento da genética molecular. E quando entrei no Instituto Pasteur, foi alguns anos depois do Prêmio Nobel de Luoff, Monod e Jacob, que é um grande prêmio Nobel, foi realmente a descoberta, por meio dos micróbios, por meio da Escherichia coli, da regulação dos genes, que levou à descoberta do RNA mensageiro e, no fundo, a realizar. O fato de que depois era possível fazer engenharia genética, clonar genes, fazê-los expressar e fazer tudo o que podemos fazer hoje com o que chamamos de engenharia genética. E então havia uma espécie de ambiente absolutamente extraordinário no Instituto Pasteur, e eu chegava lá como médico
Então, não era sempre muito confortável, porque naquela época, e isso ainda existe um pouco, infelizmente, uma espécie de condescendência, para não chamar de desprezo, do meio médico em relação aos pesquisadores, porque para os grandes médicos, os pesquisadores eram meio que uns palhaços, e também havia pesquisadores que achavam que os médicos eram péssimos em ciência. Bom, estou exagerando um pouco, mas havia isso, então desde o começo eu me senti um pouco de fora, entre dois mundos, por assim dizer. Mas não era tão desconfortável assim, porque era até engraçado ver esses dois grupos se avaliando mutuamente. Então eu entrei nisso, e o caminho foi justamente esse. Talvez tenha sido isso que decidiu minha carreira e, digamos, o reconhecimento do que pude fazer nas ciências, de dizer é realmente preciso fazer a ponte entre essas áreas. De um lado, a biologia bem fundamental, então na época a genética da Escherichia coli e o que podemos fazer de médico com isso. E começava a surgir todo o problema. Então, no início dos anos 70, da resistência aos antibióticos, porque os antibióticos existiam desde os anos 40, 50, milagre. E então, catástrofe, começamos a ver muito rapidamente com os gráficos, quanto mais produzíamos e usávamos antibióticos, mais a resistência aumentava, e então começava a surgir uma abordagem real da genética, ou seja, o que está por trás disso, por que as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos, por que não há exceção, por que todo novo antibiótico vai estar sujeito a mecanismos de resistência nas bactérias. E para isso era preciso fazer genética, então comecei com isso e logo achei um pouco rotineiro. Um antibiótico, uma resistência, um antibiótico, uma resistência. Pensei comigo, por que não tentar também entender o que chamavam de patogenicidade? Por que um micro-organismo é patogênico? Por que uma Escherichia coli comum circula no trato digestivo sem nenhum problema? E por que outras cepas de Escherichia coli são patogênicas e causam doenças que podem ser até dramáticas? E o micro-organismo com o qual comecei a trabalhar se chama Shigella. A Shigella, responsável pela disenteria bacilar. É uma doença que é bastante dramática em crianças, especialmente nos países mais carentes. Por que isso acontece? Porque a Shigella, em geral, faz parte da espécie Escherichia coli. Estamos no mesmo mundo microbiano, taxonômico, como dizemos em microbiologia e em outras disciplinas. E então a ideia era pensar, no fundo, o que há, qual é a diferença. Foi aí que meus trabalhos realmente começaram. De identificação dos genes que permitiam a um micro-organismo, em comparação com outro, ser patogênico para o ser humano. Eu descobri o plasmídio, um elemento extracromossômico, são elementos genéticos que se replicam na bactéria, independentemente do cromossomo e que muitas vezes carregam genes que funcionalizam as bactérias para adaptá-las ao ambiente, já que não houve tempo de integrar ao cromossomo. Assim, obtém isso de um elemento adjacente, elas o capturam. E foi aí que comecei a identificar essa noção de gene de virulência que era adquirido do ambiente de outros micro-organismos. Provavelmente isso também é fascinante. E que a bactéria ela acabou adotando e funcionalizando para usá-los. Para suas necessidades de patogenicidade, porque uma bactéria é patogênica, não pelo prazer de machucar crianças ou deixar as pessoas doentes, em geral, ela é patogênica. Porque isso é darwiniano, ela precisa sobreviver e para sobreviver, se ela não tivesse esses elementos de patogenicidade, estaria em desvantagem seletiva em relação a outros micro-organismos. E então essa espécie de pressão massiva mantinha e provavelmente ajudava a construir uma espécie de mosaico de genes de patogenicidade que basicamente programava a doença como a gente observa. Então isso me fascinou, fui para os Estados Unidos por 2 anos. Havia muito poucos grupos naquela época. Estamos falando do final dos anos 70 que realmente se interessavam pela patogenicidade. E isso me permitiu entrar rapidamente em contato e estabelecer laços de amizade com os poucos cientistas que nos Estados Unidos já trabalhavam nessa área.
E isso é bastante fascinante porque realmente criou uma espécie de companheirismo. Nós acompanhamos uns aos outros ao longo dos anos. E quando voltei para o Instituto Pasteur em 1981, no século passado, como eu digo para meus netos, eu já tinha esse programa bem fixado na minha cabeça, continuei até 2000 cuidando de pacientes. Naquela época, o Instituto Pasteur tinha um hospital de doenças infecciosas. Logo no início dos anos 80, fomos pegos pelo furacão da AIDS. Então, eu cuidei da parte clínica, da organização e do acolhimento dos pacientes, porque não sei se vocês conheceram essa época, talvez seja um pouco cedo para mim, era um pouco cedo, mas o período de 82, 83, quando a AIDS realmente começou a se espalhar na França, e em 95, 96, 97, quando os tratamentos chegaram, isso foi uns bons 10 anos depois, talvez até 15 anos, era uma guerra, era realmente uma guerra, era horrível. Você falou há pouco sobre doenças infecciosas em pessoas imunodeprimidas, era absolutamente desastroso, infecções pulmonares, infecções virais. Citomegalovírus era um verdadeiro calvário para esses pacientes. E então nós tentamos no Hospital Pasteur, como em outros centros, é claro, oferecer o melhor cuidado possível. Houve a descoberta do vírus no Instituto Pasteur. Foi um período que foi ao mesmo tempo empolgante do ponto de vista intelectual, mas enfim, do ponto de vista humano, foi realmente muito, muito complicado, então eu acabei me envolvendo nisso. Eu falei de esquizofrenia, como falei agora há pouco, era um pouco difícil conciliar meus trabalhos de laboratório com a necessidade de estar sempre disponível para esses pacientes. Olhando para trás, do ponto de vista familiar, foi um pouco complicado, mas é isso. De certa forma, eu tenho orgulho disso, porque justamente consegui, talvez como muitos dos meus colegas que também conseguiram manter esse tipo de benevolência, de abertura com os pacientes e também um trabalho talvez mais sofisticado, se posso dizer assim, no laboratório. E o trabalho deu certo, encontramos coisas interessantes de verdade. Identificar todos os genes que permitem a um micro-organismo entrar em uma célula, o que é um fator de gravidade. Claro, você pode se infiltrar desse jeito. Dentro das células, neste caso, eram as células do epitélio intestinal, que é a camada celular que protege e funcionaliza o intestino. Então, esse é esse tipo de mecanismo que permitiu. Nós inventamos, entre aspas, uma nova disciplina que chamamos de microbiologia celular, ou seja, como micro-organismos, bactérias, mas também vírus, é claro, podem agir, fazem aderir, se prender à superfície de uma célula, quais são os dois lados, os ligantes, os receptores que permitem essa interação específica. E depois como? A célula. Finalmente, chamamos isso de endocitose, captura esses micro-organismos, permite que eles entrem, Schigel. Além disso, é interessante porque normalmente quando micro-organismos, bactérias, são capturados por células, como por polinucleares, por exemplo, nas células, nos fagócitos do sangue ou dos tecidos, eles permanecem em vacúolos, em membranas dentro das quais enzimas destroem as bactérias. Aí, Schigel tinha a capacidade de destruir essa membrana e passear pelo citosol, ou seja, no próprio citoplasma da célula. Ela podia se mover dentro do citoplasma, podia passar de uma célula para outra, e tudo isso estava ligado ao fato de que a bactéria era capaz de manipular o que chamamos de citoesqueleto, ou seja, todas as moléculas, em especial a actina e seus reguladores, que no fundo determinam a dinâmica da célula em termos de suas possibilidades de movimento, por exemplo, ou suas possibilidades de aderência, de estabilização em um tecido. Tudo isso precisa ser estruturado e essa actina em particular, a miosina que permite os movimentos desses filamentos de actina, é extraordinário. Havia descobertas praticamente todas as semanas. Em inglês dizemos harness,
realmente era domesticado pelo micróbio para seu próprio interesse de invadir uma célula e invadir as células adjacentes. Hoje isso parece natural, mas na época não era óbvio. E isso também nos levou rapidamente a perceber durante anos. Quando Metchnikoff descobriu a imunidade celular, ou seja, a fagocitose pelos macrófagos, a captura dos micróbios pelos macrófagos no final do século XIX, quando ele veio para o Instituto Pasteur, havia várias coisas que não entendíamos e a imunidade começava a surgir. Começávamos a conhecer os anticorpos, começávamos então a conhecer essas células fagocitárias e o sistema imunológico começava a ser concebido em termos de especificidades muito precisas, por exemplo, um anticorpo que neutralizava uma toxina microbiana, isso era relativamente claro, mas o que não se compreendia era como o hospedeiro humano ou animal percebia que estava sendo agredido por um micro-organismo. O sistema imunológico, especialmente a imunidade adaptativa, não respondia de fato, mas tinha efeitos importantes para a sobrevivência e para o que causava. É um processo relativamente lento que leva horas, dias, para que um linfócito possa começar a produzir anticorpos, por exemplo, específicos para um determinado antígeno. Leva tempo, afinal, e a gente não tem esse tempo. Como indivíduo infectado, é preciso reconhecer isso imediatamente. E então houve todos esses trabalhos que permitiram reconhecer e identificar o que chamamos de receptores Toll-like, ou seja, moléculas que detectam padrões microbianos. Isso permitia detectar a presença de bactérias patogênicas não com base nos bilhões de antígenos que um micro-organismo pode apresentar, mas sim em alguns poucos que eram elementos intrínsecos de sua estrutura, de sua parede, de sua superfície. Então isso foi a descoberta dos Tolls. Por isso, aliás, Jules Hoffman e Horace Beutler foram recompensados com o Prêmio Nobel em 2008. Acho que é importante parar um instante para entender bem. Se eu usar uma imagem, é como se os anticorpos conseguissem reconhecer uma célula infecciosa apenas tocando nela, vendo como ela é na superfície. Anticorpo. Ele vai reconhecer um elemento da superfície bacteriana ou um elemento de uma toxina, de um produto que é secretado pela bactéria e vai neutralizá-lo. Então, isso é a imunidade específica. Aqui nós estamos falando de outro domínio que está relacionado, claro, mas que é o que chamamos de imunidade inata e não imunidade adaptativa, ou seja, o reconhecimento imediato da presença de um micro-organismo na superfície de uma célula, na superfície de um tecido ou dentro de um tecido. E esse reconhecimento foi todo o trabalho sobre bactérias, sobre os receptores Toll-like que eu mencionei, que não são sistemas que funcionam como os anticorpos, ou seja, não há adaptação a um antígeno específico. Existe um reconhecimento imediato, inato, de padrões nas bactérias ou eventualmente nos vírus. Isso é uma verdadeira mudança na visão do sistema imunológico de forma totalmente complementar, porque essa imunidade inata permite reconhecer a presença de um micro-organismo. Ela permite desencadear mecanismos de inflamação, que são os primeiros mecanismos de defesa contra um micro-organismo invasor. E, portanto, ela coloca o sistema imunológico adaptativo no caminho da sua própria resposta, porque essa resposta inata leva à secreção de moléculas que estimulam o funcionamento do sistema imunológico adaptativo. Certo, então estamos em um sistema de duas caixas que interagem. E então essa imunidade inata, que já era suspeitada, mas não era muito bem compreendida, ficou mais clara naquele momento. E a Shigella? Em particular sendo intracelular. Agora foi mostrado para nós que existem mecanismos de percepção das bactérias e depois dos vírus
não apenas na superfície das células para tentar explorar o ambiente, mas também dentro das células. Isso permitia ao hospedeiro, além de alertá-lo sobre bactérias próximas, perceber que algo estava errado, pois elas haviam invadido tecidos onde não deveriam estar. Foi aí que descobrimos uma nova família de moléculas, que chamamos de moléculas NOD, não vou entrar em detalhes, mas que permitem sentir de dentro da célula a presença de um micro-organismo patogênico, de uma bactéria nesse caso, mas existe toda uma família ou famílias de receptores equivalentes que vão detectar vírus, que vão detectar fungos ou qualquer outro tipo de patógeno que você possa imaginar. Então, abrindo um parêntese sobre isso, qual é o interesse da célula em saber que está sendo contaminada por um agente patogênico? Qual é a reação dela? É interessante colocar sob esse ponto de vista. Veja bem, é indispensável. Estamos cercados de micróbios, vivemos entre micróbios, temos micróbios dentro do nosso organismo, temos 100 trilhões deles no intestino, no entanto, não nos sentimos tão mal assim. Então, existe um acordo em algum lugar que foi feito, ou seja, o hospedeiro e o micróbio assinaram um contrato de vida mútua, onde, no fundo, é uma agressão mínima, uma resposta adaptada mínima e a gente nem percebe, certo? Caso contrário, seria terrível, a vida seria impossível. Então, a questão é, quando os micróbios ultrapassam os limites? E é aí que entra esse novo elemento que é o da patogenicidade, ou seja, o micróbio não vai mais respeitar esse acordo com o hospedeiro, ele vai agredir o hospedeiro. Uma atual, mas enfim, é isso. E aí? É preciso responder, porque senão o hospedeiro vai ser dominado por esse processo infeccioso e vai ser destruído, tanto pelo micro-organismo, que tem seus próprios mecanismos de destruição intrínseca, enzimas que degradam proteínas importantes no tecido, na célula, quanto pela reação inflamatória massiva. Muitas vezes, o que nos mata nas doenças infecciosas, ou que nos deixa muito doentes nas doenças infecciosas, não é só o micro-organismo que desencadeou o processo, mas sim a nossa resposta, às vezes excessiva, a esse micro-organismo. Então, esse é um elemento essencial que define a patogenicidade, tanto a agressão do micro-organismo, quanto a resposta, às vezes excessiva, mas indispensável, do hospedeiro. Porque se você deixar o micro-organismo continuar fazendo seu trabalho de invasão por todo o corpo, você está morto. Então é aí que está todo o debate e onde você define, no fundo, afinal, a margem que existe entre o que chamamos de comensal, que muitas vezes não é muito diferente, visto pelo hospedeiro de um patógeno, e o patógeno que tem esses mecanismos de agressão que o comensal não tem. Certo, então, na verdade, existe, entre aspas, uma espécie de acordo tácito entre as bactérias e nós que coabitamos. E, na verdade, a defesa imunológica que temos é apenas uma espécie de salvaguarda que permite manter esse equilíbrio. É uma salvaguarda que funciona o tempo todo, porque não dá para imaginar que não haja pequenas violações de fronteira no dia a dia, porque há micróbios demais que se acumulam em um lugar. E também há micróbios que não são claros em sua estratégia, que ficam um pouco entre os dois. E se o sistema imunológico funciona bem, a gente nem ouve falar deles. Se o sistema imunológico não funciona tão bem, eles podem se tornar patogênicos, oportunistas em particular. Então existe um jogo constante que a gente não percebe no dia a dia, mas que é essencial. A presença desses micróbios comensais é importante porque mantém o sistema imunológico alerta, regulada dentro de limites que são compatíveis com a vida e o conforto diário. Mas a vantagem desse sistema, que está permanentemente em alerta, não é neutra, não são os micróbios de um lado e nós do outro, e ninguém se fala. Existe um diálogo diário, mas controlado. Se houver uma ruptura nesse sistema, é claro, temos a resposta inflamatória, em particular o influxo das células de defesa e assim por diante. E aí está, é a guerra. Então são sistemas. A imunidade inata é importante porque, no fundo,
Ela permite que, ao entrar em contato acidental com um micro-organismo patogênico, não seja necessário redescobrir a roda toda vez, nem recapitular absolutamente todas as etapas de defesa. O sistema está pronto e funciona muito rápido. Isso é realmente fabuloso e me fascinou rapidamente, é estar também desse lado. Diziam que eu pensava como uma bactéria, mas às vezes é preciso se colocar no lugar dela. Gosto dos micróbios. Além disso, menos de 1% dos micróbios são patogênicos. Todo o resto podemos também falar da biosfera. 16% do planeta em termos de biomassa são micróbios. Então não dá para imaginar que sejam só patogênicos, muito pelo contrário. Mas então, é isso se tornou muito interessante e justamente o próximo passo da minha carreira é o Conselho Europeu de Pesquisa chegou, o RC, começamos a receber grandes financiamentos europeus para projetos que eram um pouco na vanguarda da relação micro-organismo-hospedeiro. E aí começamos justamente a nos interessar pelos comensais, a perguntar no fundo o que faz com que uma bactéria seja patogênica em relação a uma bactéria não patogênica. Vamos também nos interessar pelo que esses micro-organismos comensais fazem quando houve a sequência do genoma humano em 2004. Nós imediatamente nos posicionamos dizendo, atenção, a sequência do genoma humano é boa, é o genoma eucarioto, são nossas células, são nossas mãos, mas talvez seja preciso considerar que, na verdade, somos um metagenoma, ou seja, somos ao mesmo tempo um genoma humano e eucarioto, e também somos um genoma microbiano. Uma série de genomas microbianos, microbiomas intestinais, cutâneos, respiratórios, rinofaríngeos, e o vaginal, que é fundamental para a saúde da mulher, o microbioma vaginal. Então, justamente essa relação, eu diria talvez menos de combate e mais sutil, entre o microbioma, os comensais e o hospedeiro. Qual é realmente a sua natureza e quais são exatamente esses mecanismos? Ao mesmo tempo, agressões controladas e respostas equilibradas por parte do hospedeiro, como esses micróbios impactam eventualmente, além do sistema imunológico, no desenvolvimento, nas células-tronco, na reparação dos tecidos. Como, no fundo, esses micro-organismos, que afinal de contas estão sempre presentes, fortalecem o sistema imunológico, especialmente a imunidade inata, a inflamação. Um dos efeitos da inflamação são também as quebras do DNA de células, que são muito sensíveis, por exemplo, ao estresse oxidativo. E se esses reparos não forem feitos corretamente, pode ocorrer um processo de cancerização, especialmente ao nível das células-tronco. Porque a célula-tronco está ali, ela é imortal, entre aspas, a permanência dos constantes impactos dessas pequenas reações inflamatórias locais ligadas ao conflito, um conflito que pode ser relativamente modesto, mas ainda assim. E daí chegamos ao câncer e então, no fundo, uma mudança da patogenicidade vista como a doença infecciosa aguda para uma transição para a cronicidade. Processos patogênicos ligados à interface do hospedeiro e, em particular, às doenças crônicas inflamatórias e ao câncer. E esse é um verdadeiro campo atual que está se desenvolvendo, que é a compreensão da mecanística do comensalismo. E do fato de que, além da visão muito positiva que temos do comensalismo, esses micróbios intestinais, por exemplo, a massa mais importante, desempenham um papel na nutrição, no metabolismo, no desenvolvimento. Existe até esse famoso eixo intestino-cérebro, onde os micróbios intestinais também influenciam o comportamento. E o microbioma da mãe também influencia o desenvolvimento embriofetal. Então, há uma série de elementos que fazem com que sejamos um meta-organismo. Mais uma vez, como dissemos antes, com nossas células animais, eucariotas e também nossas células microbianas. Mas então, a todo esse novo mundo que se abre, pequenos desvios,
E o que é interessante é que esses desvios nessa interface entre os comensais e no que nos diz respeito, eles são amplamente favorecidos pelo estilo de vida moderno. Certo, dizer que é a comida ruim, para simplificar um pouco as coisas, é um elemento desestabilizador da microbiota intestinal na medida em que traz excessos de lipídios, proteínas e açúcares aos quais o ser humano nunca esteve exposto até agora. E então, em termos de coevolução, porque tudo isso é uma questão de evolução, é claro, nós fomos nos equilibrando ao longo dos milênios com um padrão de microbiota intestinal, então são sempre os mesmos micro-organismos, mas são as mesmas funcionalidades que esses micro-organismos fornecem. E de repente a gente desestabiliza o sistema, inundando-o com um excesso de substâncias, ou até mesmo substâncias totalmente estranhas, emulsificantes, coisas que vão bagunçar completamente. Ao mesmo tempo, a composição dessa microbiota se reduz e a biodiversidade microbiana humana diminui progressivamente. E aí deixa espaços vazios para esses famosos micróbios que chamamos de patobiontes, que vão causar o que hoje chamamos de inflamação crônica de baixo grau, que é como se o sistema inato tivesse sido elevado a um nível acima, mesmo que isso não seja perceptível. E por trás de tudo isso, temos os efeitos de uma inflamação crônica sistêmica, ou seja, obesidade, diabetes, alguns tipos de câncer, doenças autoimunes, doenças alérgicas, especialmente a asma. Tudo isso está ligado, ou em parte, não exclusivamente, mas claramente favorecido pelo estilo de vida moderno e pela mudança profunda na interface entre o nosso mundo microbiano e nós mesmos. Como organismo eucarioto, então, esses são realmente aspectos fascinantes da microbiologia que tiram a microbiologia do domínio estrito das doenças infecciosas. Às vezes as pessoas acham um pouco chato por ser repetitivo. Mesmo que a Covid tenha nos mostrado que a natureza é cheia de originalidade na capacidade de incomodar a espécie humana, então a microbiologia se torna. Acho que se Pasteur estivesse aqui hoje, ele se dedicaria rapidamente a essas questões. Doenças infecciosas de microbiota e de interação de doenças crônicas. É isso, esse é um pouco o nosso novo mundo, dos micróbios. E o erro seria esquecer, apesar de tudo, as doenças infecciosas, porque elas fazem questão de nos mostrar todos os dias, bom, não todos os dias, ainda bem que as coisas infelizmente não estão resolvidas. Mas se entendi direito, então, todos os micróbios, todo o microbioma tem um impacto bastante importante na saúde em geral e sobre muitos males que as pessoas têm atualmente. Quer dizer, é preciso ter cuidado na forma como apresentamos isso, porque não devemos apresentar de uma maneira negativa, na medida em que, mais uma vez, somos um meta-organismo, somos ao mesmo tempo eucariotos e procariotos e vivemos graças a isso. Isso foi percebido relativamente rápido nos anos 50 e 60, quando começamos a desenvolver esses métodos realmente de forma rigorosa e quase industrial. O que chamamos de axenia, ou seja, a criação de animais em condições microbianas controladas, incluindo o que chamamos de animais sem germes, ou seja, conseguir fazer, no fundo, é um feto, mas no útero. Ele é asséptico, não tem micróbios e, portanto, se conseguirmos fazer um camundongo dar à luz em um ambiente totalmente asséptico, vamos gerar filhotes que serão sem germes. E percebemos rapidamente que esses filhotes nascem com deficiências, eles apresentam comportamentos totalmente incomuns de perda de referências, perda de percepção de risco e risco de perda de memória. Eles reexploram constantemente o ambiente deles, então percebemos claramente que há uma imaturidade cerebral quando observamos o sistema imunológico deles.
ele está ausente, ou seja, não há gânglios, por exemplo, perda de percepção de risco, nem em outros lugares. O baço é atrófico, então eles não desenvolvem o sistema imunológico, não entram em contato com micróbios, têm um metabolismo pouco organizado, são hipotróficos, crescem pouco, são menores do que seus semelhantes que possuem flora microbiana. Então, conseguimos identificar, ao comparar os animais que frequentemente chamamos de germ-free, com animais que têm uma flora microbiana normal, e nesse delta, nessa diferença sistêmica, porque mais uma vez isso afeta o sistema nervoso, o sistema imunológico, imunidade imunológica, o endócrino e tudo o que você quiser, é sistêmico, aí está o delta, a diferença que os micróbios nos trazem. Então, somos um ser microbiano tanto quanto somos um ser eucarioto, e isso é o que é fascinante. Então, esse é o lado positivo e é o lado do dia a dia. Agora, isso nos leva a sermos extremamente cuidadosos, justamente, e a preservar esse mundo microbiano. Porque se a gente o agride, não é que ele se defenda, é simplesmente que ele se degrada, e então, ao se degradar, a gente volta, eu diria quase, para o rato sem germes. Ou seja, a gente perde as funcionalidades que esses micróbios nos trazem e outros aparecem, mas que dessa vez são negativas. No sentido de que são patogênicos, há micróbios que vêm preencher o espaço, pois a natureza tem horror ao vazio. Então vemos aparecer e se desenvolver esses famosos patobiontes, ou seja, esses micróbios que estão no meio do caminho entre o comensalismo e a patogenicidade, e que programarão o surgimento de uma célula tumoral, provavelmente uma célula tronco tumoral. Então é isso, essa é a nova microbiologia. Eu sou apaixonado por ela. Como aposentado, eu tenho um pouco de dificuldade para ir além e eu supervisiono. A gente tenta continuar trabalhando e ajudar a valorizar essa nova microbiologia que é essencial. No fundo, nós praticamente controlamos as doenças infecciosas, ainda que com os antibióticos, as vacinas, e nos deparamos com outro domínio da interface homem-micróbio, que é a degradação da relação homem-comensais. Acho interessante falar sobre isso, porque neste momento vejo muitas pessoas rejeitando, então toda a medicina, os medicamentos, são a degradação da relação, relação da relação. Já que precisamos de micróbios para ter um corpo que funcione bem, reduzir a quantidade de medicamentos permitiria ter uma entrada de micróbios. Isso faz sentido ou, pelo contrário, é contraproducente? Como podemos contribuir para manter nossa flora, ou seja, flora intestinal, flora microbiana, no sentido amplo? E não. Às vezes há um pouco de ideologia também, porque são aqueles que recusam os avanços da medicina, como a vacina, por exemplo. E essas atitudes, muitas vezes no limite ou até totalmente conspiratórias, essas atitudes de verdade alternativa e assim por diante, é verdade que para nós cientistas, em todo caso, é um pouco o veneno do século, e que é preciso tentar restabelecer um pouco uma visão objetiva de tudo isso. No entanto, é claro que o mundo moderno e essas doenças crônicas das quais falávamos são também chamadas de doenças pós-modernas. Está ligado ao progresso que o homem introduziu. Ninguém diz que os antibióticos não alteram a flora intestinal, então felizmente ela se recompõe com bastante facilidade, mas com um uso excessivamente regular. Devemos estar participando dessa alteração ecológica, afinal, do meio microbiano interno que nos caracteriza e sobre o qual nos construímos. Existem outros medicamentos também que têm efeitos antimicrobianos, efeitos colaterais, mas sobre os micróbios. A questão não é rejeitar imediatamente esse avanço que foram os antibióticos. Primeiro é usá-los de forma racional somente quando for indispensável, e assim já teremos contribuído bastante para melhorar a situação. Mas também evitar o uso absurdo. Antibióticos fora das doenças infecciosas caracterizadas em humanos e animais, ou seja, todo o uso de antibióticos
para conforto em humanos ou até mesmo em animais, e então o uso absurdo. Crescimento, por exemplo, do gado em criação intensiva que polui o meio ambiente. Isso agride não só o nosso meio interno microbiano, mas também o ambiente microbiano terrestre e das águas. Agora, há antibióticos nas águas dos rios, são pequenas doses. Elas ainda assim favorecem a manutenção da resistência de várias bactérias. Acho que é preciso ficar em alerta, identificar de qualquer forma os vieses, os elementos negativos que o progresso pode trazer, integrar, finalmente, inserir na nossa vida cotidiana é a mesma coisa para certos alimentos. Todos os alimentos industrializados e assim por diante têm esses efeitos negativos sobre a flora intestinal em particular. E claramente um retorno a alimentações mais tradicionais, ricas em fibras, menos ricas em proteínas, em lipídios, em particular os lipídios que normalmente não temos na alimentação. Então, tudo isso exige que a gente se adapte, mas não exige que a gente rejeite o progresso. O progresso está aí, não dá para parar ele por definição, mas é preciso entender, é preciso estar atento. É preciso ensinar, educar, explicar às crianças que as regras alimentares são o que são e que existem razões pelas quais elas devem ser seguidas. Não é só porque precisamos ficar nostálgicos da alimentação tradicional. Não, existe um raciocínio e eu acho que é isso. É importante fazer entender essa noção de coevolução, realmente a nossa interface homem-micróbio. Ela nasceu de milhares de anos de conhecimento mútuo e que se, de repente, a regra do jogo é mudada pelo ambiente, pelo novo ambiente ao qual estamos expostos, vão haver consequências. Em relação, então, ao uso racional dos antibióticos, muitas vezes nos dizem que não é necessariamente preciso tomar antibióticos se estivermos com uma doença viral. Podemos explicar novamente a diferença entre uma bactéria e um vírus? E talvez entender como um antibiótico age sobre as bactérias para ficarmos do lado bacteriano? Então, um antibiótico é uma molécula que vai atingir um mecanismo-chave para a sobrevivência de um micro-organismo ou para a sua capacidade de se multiplicar. Então, no final das contas, é praticamente a mesma coisa, já que de qualquer forma ele vai desaparecer. Então, pode ser algo que bloqueia a síntese da parede do micro-organismo ou que bloqueia o seu metabolismo. Ele se fixa no ribossomo e bloqueia a síntese proteica do micro-organismo. Todos os tipos de alvos possíveis para os antibióticos. Essas moléculas não funcionam contra os vírus, porque os vírus têm um comportamento totalmente diferente e, além disso, são totalmente dependentes de uma célula. Os vírus não existiriam se não houvesse células humanas, animais ou vegetais, aliás, já que existem vírus de plantas. Para se multiplicar, falta a eles toda a maquinaria de multiplicação, então eles só podem fazer isso por meio de uma célula hospedeira. É por isso que os antivirais são moléculas totalmente diferentes dos antibióticos e que vão bloquear, se possível, de forma muito específica, essa zona de sinalização entre a célula e o vírus, que permite ao vírus se replicar dentro da célula. Então, dito isso, existe resistência aos antibióticos nas bactérias e também existe resistência aos antivirais nos vírus. Mas isso é menos problemático porque é menos frequente e usamos menos os antivirais. De modo geral, eles são mais direcionados para certas doenças muito específicas do que os antibióticos. Então, sim, se usarmos antibióticos em uma doença viral, não adianta nada. Exceto em situações particulares em que há uma sobreinfecção por uma bactéria, como, por exemplo, o sarampo e uma pneumonia por pneumococo. O sarampo enfraquece o pulmão, facilitando o desenvolvimento do pneumococo, por isso será preciso usar antibióticos. Mas no dia a dia médico não é porque a garganta está vermelha que é preciso tomar antibióticos. Pode ser, e geralmente é o caso, uma infecção puramente viral, uma rinofaringite viral,
E os antibióticos nisso tudo, primeiro, não vão fazer nada na evolução da infecção e, segundo, pelo contrário, vão ter esses efeitos infelizmente negativos sobre as floras microbianas que mencionei e cuja realidade discutimos, mas também o preço que eventualmente pode ser pago. O problema é, antes de tudo, a educação do pessoal médico para saber que não é bom tomar antibióticos quando não há necessidade. Mas também é saber diferenciar uma infecção viral de uma infecção bacteriana. Quando estamos diante dessa criança, bebê ou qualquer outra pessoa que diz estou com dor de garganta, isso não é sempre fácil. A ciência ajuda, porque agora temos, por exemplo, um dos problemas se pegarmos a garganta. Não era necessariamente uma escolha trivial, mas além disso é tão frequente, é no dia a dia. Existem duas possibilidades, basicamente, para simplificar. Ou é uma infecção viral, ou é uma infecção por estreptococo. O que chamamos de estreptococo beta-hemolítico, um estreptococo que causa uma amigdalite. E agora temos o que chamamos de testes de diagnóstico. À beira do leito do paciente ou com uma fitinha podemos saber se é um estreptococo ou se provavelmente é um vírus. Assim o médico decide se prescreve antibióticos ou não. Então também não devemos ter essa atitude de dizer que vocês não entendem nada, que usam antibióticos de forma errada. Nem sempre é fácil ao lado do paciente decidir assim na hora. As descobertas científicas, o conhecimento dos modelos biológicos, o imunodiagnóstico, os sistemas de fitas ou o PCR, que agora podem ser feitos de forma relativamente simples, com ferramentas que são praticamente utilizáveis à beira do leito do paciente. Tudo isso permite tomar e esclarecer a decisão. Em relação ao uso de antibióticos, aqui falamos sobre antibióticos, mas às vezes os antibióticos não são suficientes e por isso as vacinas permitem resolver certos problemas. Como é que funciona concretamente uma vacina? Entrando no assunto, uma vacina é basicamente, se voltarmos ao método pasteuriano, inocular em uma pessoa um micróbio ou um pedaço de micróbio, para falar de forma mais simples, que vai, no fundo, permitir que ela, sem que haja doença, produza os anticorpos. E também a resposta celular. Podemos retomar isso rapidamente, são dois aspectos complementares que vão permitir eliminar, no caso de um contato com o micróbio verdadeiro, esse micróbio, porque o organismo já o conhece, já tem as células que são capazes muito rapidamente de produzir os anticorpos específicos desse micróbio, e células conhecidas como T, de reconhecer células infectadas por esse micróbio, destruí-las. Enfim, é para isso que serve. A vacina serve para antecipar uma infecção futura pelo micróbio verdadeiro, educando o sistema imunológico do indivíduo para responder a ela. Então, não é obrigatório responder contra todos os antígenos das moléculas do micróbio em questão. A resposta é contra moléculas-chave, por exemplo, contra o pneumococo ou contra o Haemophilus influenzae, que causam pneumonias gravíssimas e laringites gravíssimas em bebês. Na verdade, colocamos nessa vacina um elemento do micróbio, que é sua cápsula. São açúcares complexos que cobrem o micro-organismo e fazem com que esse micro-organismo fique protegido contra as defesas inatas. Falamos sobre isso há pouco. Essas cápsulas fazem com que os micróbios deslizem sobre os polinucleares, né, sobre as células que gostariam de capturá-los, de fagocitá-los. Então, o que a vacina vai fazer a partir dessa cápsula é que vamos produzir anticorpos contra essa cápsula. E esses anticorpos vão permitir, quando o micróbio verdadeiro chegar, que eles se fixem no micróbio e, graças a esses anticorpos, as células fagocitárias vão reconhecê-lo. E desta vez vão ser capazes de engoli-los e destruí-los. É para isso que serve a vacina. Ela serve para o hospedeiro antecipar uma futura infecção usando um elemento desse micróbio que não causa patogenicidade por si só. Então, as vacinas podem ser feitas contra bactérias, podem ser feitas contra vírus, podem ser feitas contra parasitas.
O sistema, o princípio é o mesmo. Algumas vacinas nem sempre são muito bem toleradas. É isso que faz com que haja eventualmente rejeições ou preocupações, especialmente dos pais, quando é preciso vacinar as crianças. Isso está relacionado ao fato de que essas moléculas que injetamos nem sempre são tão eficazes na estimulação do sistema imunológico quanto seria o micro-organismo verdadeiro causando a infecção. Então é preciso adicionar o que chamamos de adjuvantes, ou seja, sistemas, moléculas que podem ser de alumínio ou lipídios específicos, que vão estimular esse sistema imunológico inato, do qual falamos no início, que vai permitir desencadear uma resposta imunológica mais eficaz a esse antígeno vacinal que foi inoculado na pessoa. E essa reação pode causar endurecimentos locais, febre. Bom, digamos isso é, entre aspas, o preço para evitar ter essas infecções que são dramáticas. E a ideia, eventualmente, de muitas pessoas que são contra as vacinas é: mas por que vacinar contra doenças que a gente não vê? Francamente, né, isso é absurdo. Não vemos essas doenças porque as pessoas estão vacinadas, não porque não existam. Tivemos, inclusive, o caso recente da Venezuela. É um país que entrou em colapso econômico em poucos anos. Os médicos foram embora, as campanhas de vacinação foram interrompidas em questão de poucos meses, anos. Vimos ressurgir na Venezuela, que era um país onde as condições sanitárias eram de padrão ocidental, com pessoas vacinadas, médicos. Vimos ressurgir a difteria, vimos ressurgir o sarampo. On a vu réapparaître le paludisme. Não é um problema de vacinas, mas sim porque as campanhas de erradicação da malária foram interrompidas. Então, as doenças infecciosas estão aí, os micróbios estão aí, eles não desapareceram, simplesmente são controlados graças à vacina. De qualquer forma, quando existe uma vacina, estabelecemos regularmente, vacinando as crianças em particular, uma imunidade coletiva que protege nossas sociedades. Além da higiene, além, é claro, de uma série de outras atitudes que são indispensáveis. Na verdade, é como um círculo vicioso, porque quanto mais avançamos em termos de vacinação, menos ficamos doentes e menos temos tendência a perceber a importância da vacinação. Um exemplo é a polio. Minha geração, meus pais ficavam apavorados com a poliomielite todos os anos. No verão, porque era uma doença de verão, era como uma gripe de verão, a poliomielite chegava e havia dezenas de milhares na França, dezenas de milhares de casos, né? Felizmente, na maioria das vezes, não havia consequências graves. Mais uma vez, era como uma gripe de verão, mas muitas vezes primeiro vinham as complicações, paralisias, atrofias para o resto da vida e depois os óbitos. E era um terror, eu me lembro da minha mãe, o terror dela. No verão era o medo de pegar pólio, e quando a vacina contra a pólio começou a ser usada, disponível na França, isso começou em 1957. As pessoas correram, eu ainda me lembro disso, para vacinar seus filhos, porque era insuportável. E a pólio com muitas dificuldades nos países do sul, porque era na logística bastante difícil de realizar. A pólio praticamente desapareceu, ou até desapareceu, exceto em países que recusam a vacinação contra a pólio. Enfim, sempre se pode encontrar, mas é isso, a pólio desapareceu, a varíola desapareceu, o sarampo desapareceu, mas quase. Mas é preciso vacinar a população em um nível elevado, senão voltamos a ver casos, estamos vendo casos na França atualmente, vamos voltar a ver nos Estados Unidos, já que as mentes da administração Trump decidiram que não é mais preciso vacinar contra o sarampo. Pois é, eles vão redescobrir as delícias das crianças pequenas que desenvolvem pneumonias graves, encefalites. E quando a estupidez chega a esse nível, para nós médicos e cientistas é uma grande tristeza. Tenho a impressão de que há muito mais doenças infecciosas nos países tropicais. Isso é por razões biológicas, ou seja, os micróbios se desenvolvem melhor nessas regiões, ou é mais por razões relacionadas à vacinação? As vacinas são mais complicadas. Bem, sim e não, o problema.
Bom, primeiro há um problema epidemiológico, né? Ou seja, existem doenças nos países do sul que não existem nos países do norte, por razões puramente meteorológicas, por exemplo, a malária, que aliás já existiu em nossas regiões, mas é muito facilitada pelo fato de que as condições climáticas ajudam bastante no desenvolvimento dos mosquitos que transmitem o... Existem razões que são puramente naturais e que, aliás, correm o risco de serem alteradas pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento da temperatura global. Porque essas populações de vetores, em particular de mosquitos, de artrópodes, vão se espalhar mais nas regiões do norte, onde a temperatura está aumentando. Então essa é a primeira razão. A segunda razão, muitas vezes, infelizmente, é o nível de saneamento que é insuficiente, especialmente nos países mais vulneráveis, aqueles com PIB mais baixo. E entre os elementos dessa abordagem sanitária das doenças infecciosas está a vacinação. Então, nas últimas décadas, houve avanços enormes no desenvolvimento do que chamamos de Programa Ampliado de Vacinação, que é uma questão de moralidade. Quero dizer, por que as crianças pequenas do Sul não teriam o mesmo tratamento e a mesma vacinação que as crianças pequenas do Norte? E com a ajuda internacional, muitos países conseguiram. Aliás, o continente africano agora está tentando conquistar sua soberania em relação às vacinas. E existem programas de desenvolvimento que se apoiam em países um pouco mais desenvolvidos tecnologicamente, como a África do Sul, por exemplo, ou o Egito, para que os africanos possam indústria farmacêutica ocidental. E isso é incentivado porque não há motivo. É preciso que haja um compartilhamento, inclusive do conhecimento, e não apenas do uso das vacinas. A situação melhorou bastante na África, mas ainda é muito frágil em alguns países. E, mais uma vez, a diminuição da ajuda aos países em desenvolvimento, como dizem, por causa de algumas decisões recentes norte-americanas, deixa um pouco preocupados. Sobre a continuidade e a sustentabilidade dessas campanhas de vacinação, é preciso ser inflexível nisso. As crianças dos países do Sul precisam ser vacinadas, assim como as crianças dos países do Norte. Ouvi dizer que a vacina contra a Covid é uma vacina diferente das vacinas tradicionais. Existem diferentes tecnologias de vacinação. Claro, existem dois grandes tipos de vacinas, as chamadas vacinas particuladas e as vacinas de vírus vivos atenuados. Por exemplo, a vacina contra o sarampo é uma cepa do vírus do sarampo que foi passada várias vezes e cuja virulência foi atenuada. É como a da raiva, como a vacina histórica de Pasteur. Então, existem várias, em particular a do sarampo, no caso dos países ocidentais. Para os países do Sul, por exemplo, a vacina contra a febre amarela também é uma vacina de vírus vivo atenuado. E para a polio existem os dois. Há uma vacina inativada e uma vacina de vírus vivo atenuado. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, de fato, ter vacinas inativadas. Pode ser bactérias ou vírus inativados. A vacina da polio, por exemplo, é de vírus inativado. Não há mais nada além disso. A gente aplica tudo isso e funciona bem. E então, algumas não são bem toleradas. Por exemplo, a vacina inativada contra a coqueluche não era bem tolerada. Então, mudamos, fizemos algo um pouco mais sofisticado, pegamos antígenos específicos, o que chamamos de vacinas de subunidades, e vacinamos assim, mas isso ainda fica no campo das vacinas inativadas, não injetamos micro-organismos vivos. Então, esses foram os dois pilares da vacinação ao longo das últimas décadas. E aí existe essa nova abordagem da vacina de RNA mensageiro que é um pouco diferente. Ainda assim, o que é injetado é uma substância, está morto, não é uma célula viva, mas que tem uma ação biológica intrínseca que permite ao indivíduo, já que é RNA mensageiro, produzir a proteína que vai vacinar a pessoa contra essa infecção viral. Foi o que aconteceu com a Covid.
Então, é uma nova abordagem que vem das etapas iniciais de desenvolvimento de terapias gênicas, mas que agora tem seu lugar na vacinação. Isso ainda não está claro, porque outros testes com outros vírus não foram tão bem sucedidos quanto o que vimos com a Covid. Então, ainda estamos em uma situação de espera em relação ao papel que a vacinação com RNA mensageiro realmente vai ter. Dito isso, como de costume, quanto mais opções tivermos, mais possibilidades teremos e mais chances teremos de ser eficazes para encontrar a solução certa em uma situação como essa, pandêmica, por exemplo. Nos próximos anos, espera-se ver descobertas em que área em relação à microbiologia? As pesquisas em andamento, eu diria, se estamos falando do ponto de vista do conhecimento, é impossível fazer um resumo para você, porque é preciso entender melhor tudo. Se estamos falando da área de diagnóstico, acho que há um verdadeiro trabalho fundamental e aplicado no desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico ultra rápido, ao lado do paciente. Das doenças infecciosas, acredito que isso mudaria consideravelmente a rapidez do desenvolvimento. Enfim, não do desenvolvimento, mas da implementação de uma terapêutica em um paciente, especialmente no Sul, nos países do Sul, onde nem sempre há estruturas laboratoriais disponíveis no local. Então, tudo o que diz respeito a diagnóstico rápido é certamente um campo onde há avanços a serem feitos e ciência a ser aplicada, porque é preciso que as tecnologias de ponta sejam adaptadas para esse diagnóstico no local. E também a necessidade de avanços no uso de novos antibióticos, isso é claro, com a resistência aos antibióticos é preciso encontrar novos antibióticos, o que é muito difícil. Também há possibilidades com o uso de bacteriófagos, que são os vírus das bactérias e podem ser um substituto, mas não é certo que isso substitua os antibióticos. Pequenas moléculas se espalham pelo corpo e matam micróbios em qualquer lugar, enquanto bacteriófagos têm mais dificuldade, a menos que sejam aplicados em superfícies. Para atingir todo o organismo, existem muitas novas abordagens para melhorar, proteger anti-infecciosos e antivirais. Ainda existem grandes áreas de infecções virais que não se beneficiam de antivirais extremamente eficazes. Agora temos alguns muito eficazes contra as hepatites, o que é maravilhoso, mas para a grande maioria dos vírus ainda não temos medicamentos suficientemente específicos. A experiência provou que raramente existe a possibilidade de usar um antiviral desenvolvido para um determinado vírus contra outro vírus. É realmente necessário, existem especificidades tão grandes no parvírus e célula humana ou animal, que é preciso haver moléculas muito específicas. Então existe a imunidade que chamamos para ajudar aos anticorpos monoclonais. Podemos substituir temporariamente o sistema imunológico em pessoas imunodeprimidas, por exemplo, dando a elas anticorpos que vão neutralizar um vírus. Mas bem, tudo isso vai precisar ser organizado um pouco. Existem necessidades no diagnóstico, na terapêutica e depois na vacinação. Ainda não existe uma grande vacina eficaz contra a malária, ainda não existe uma grande vacina eficaz contra a dengue, enquanto essa doença viral transmitida por mosquitos começa até a invadir as nossas regiões. Mas então, por que é tão difícil criar uma vacina? Se na verdade basta, entre aspas, só enviar espécies de pedaços da doença? Isso não é suficiente? Isso nem sempre funciona. Ainda existe uma caixa preta. É provavelmente aí também que está o progresso médico e médico-científico. A vacinação contra a dengue, por exemplo, eu falo disso porque está se tornando uma preocupação real. Já começam a aparecer casos de dengue na França metropolitana por causa do mosquito tigre. Ainda não conseguimos fazer uma boa vacina. A vacina inativada não funciona, a de proteínas de superfície não funciona bem e a de RNA mensageiro também não parece funcionar. Também há um problema que é se a imunidade induzida for insuficiente. Ela causa em algumas pessoas um efeito de facilitação da infecção quando elas são infectadas pelo próprio vírus.
Sabemos disso com pessoas que tiveram formas, não pessoas vacinadas, mas formas leves de dengue. Elas podem desenvolver formas muito graves, com o que chamamos de dengue hemorrágica, com sangramentos massivos. Então, é complicado e é por isso que é importante incentivar a ciência. Isso não cai do céu, de mão beijada, e os grandes princípios da vacinação não são tão simples quanto descrevemos aqui. Em média, quanto tempo é necessário para criar uma vacina? Essa é uma boa pergunta. Em média, leva 10 anos, 12 anos. O que foi fenomenal com a Covid é que em 6 meses estava resolvido, graças ao RNA mensageiro, graças também ao conhecimento do antígeno. Já sabíamos disso antes da pandemia começar, já conhecíamos o antígeno principal, essa proteína spike, antígeno protetor. Então não houve aquela época, aquele tempo de descobrir o que precisava colocar na vacina, isso a gente já sabia. E como o RNA mensageiro permite fazer um negócio diretamente, funcionou muito bem. Mas não devemos pensar que todas as vacinas vão ser tão fáceis, quer dizer, fáceis, entre aspas, ou tão rápidas de desenvolver, porque foi uma aventura excepcional que também exigiu muito dinheiro. Para aqueles que gostariam de ir um pouco mais longe nesse assunto, entender melhor o mundo dos micróbios e dos vírus, você tem algum livro para recomendar? Sejam livros que você escreveu ou que possam ser interessantes? Eu quase tenho vergonha de recomendar meus próprios livros, mas é verdade que tentei fazer isso, fazer sobre vacinas, e em Micróbios Sem Fronteiras, um verdadeiro panorama das doenças infecciosas e da situação em termos de epidemiologia dos antibióticos. Por exemplo, da resistência aos antibióticos, como sair da resistência aos antibióticos. Bom, problemática das infecções virais, então tentei explicar, realmente fazer entender os determinantes desse surgimento das doenças infecciosas em geral e também de identificar os becos sem saída em que nos encontramos. Muitas vezes, por falta de apoio e de reconhecimento da importância que isso tem por parte dos nossos governos, por exemplo, então tudo isso está aí. Saiu recentemente um livro muito bonito de uma das minhas colegas do Instituto Pasteur sobre os bacteriófagos, uma boa atualização sobre os bacteriófagos e a possibilidade de usá-los em doenças bacterianas resistentes aos antibióticos. Depois, bom, acho que é um pouco difícil citar, há bastante obras sobre doenças infecciosas. Talvez não o suficiente para falar a verdade, porque é realmente necessário atualizar a área e tentar apresentar. Também há livros sobre o microbioma. Teve um livro de Patrice Debré, alguns anos atrás, interessante sobre o microbioma. Mas o microbioma está evoluindo tão rápido agora que seria preciso reajustar as coisas, atualizá-las. Bom, se procurarmos bem, a gente encontra, mas não é sempre fácil. Quando a gente procura sobre vacinas, é muito mais fácil encontrar livros anti-vacina do que livros entre aspas. Mesmo que eu não goste do termo pró-vacina, eu li uma série deles quando escrevi meu livro sobre vacinas em 2016 a 2017. Foi chocante para um cientista. Eu imagino. Ok, então vamos colocar todas essas obras na descrição. Também vamos colocar o link para acessar o site do Instituto Pasteur. Sim? Há muitas informações no site do Instituto Pasteur. Muito obrigado, de qualquer forma, por essa entrevista que foi extremamente interessante. Obrigado a você.